realmente descobri o amor por caminhadas e mais tarde por trilhas, durante o lockdown. Havia dias em que eu podia passar horas viajando pelas estradas rurais, atravessando campos e bosques. Eu moro nos arredores de uma pequena cidade na Irlanda, portanto, as caminhadas eram uma ótima forma de exercício sem usar uma academia. Começou comigo, e meu pai saindo por cerca de 1 hora todos os dias, mas ele sabia que eu queria mais, e me dizia para ir sozinho se ele não estivesse disposto, ou se eu quisesse ir mais longe do que o normal. Foi por volta de julho de 2021. Eu tinha 14 anos na época, e embora o confinamento estivesse começando a diminuir, eu ainda saía para caminhar. Decidi caminhar por campos em vez de estradas porque ter de parar para os carros me irrita muito. Cheguei a um terreno com árvores plantadas e resolvi mijar antes de voltar. Estava quase terminando quando comecei a ouvir risadas atrás de mim. Puxei o zíper e afivelei o cinto para encarar quem quer que estivesse lá. Fiquei surpreso ao ver 5 pessoas. Nenhuma delas poderia ser muito mais velha do que eu. Uma delas acenou e eu caminhei em direção a elas, pois estavam entre mim e meu caminho de volta para casa. Então, eu meio que tinha de fazê-lo. O grupo estava conversando entre si, mas parou quando os encontrei. Havia 3 garotos e 2 garotas. Todos eles tinham bolsas ou mochilas e estavam vestidos de forma semelhante, com camisetas escuras e bolsas pretas com chaveiros engraçados, uma visão um pouco estranha, considerando que coisas como a cultura do skate não são muito populares no lugar de onde eu venho, e qualquer pessoa que já tenha tido uma boa peça de roupa não a usaria em um lugar onde pudesse tropeçar em um estrume de vaca. O cara com uma camiseta do Thrasher sorriu e perguntou: "O que você está fazendo aqui?" Percebi que devia ser um pouco estranho encontrar um estranho no meio do nada, então respondi: "Estou pegando um atalho para a estrada secundária." Senti-me um pouco intimidado, então disse a ele: "A natureza estava me chamando." O mais brincalhão que pude. Não sabia se era o meu sotaque que eles achavam engraçado, ou o fato de terem me pegado, e eu ter ficado visivelmente constrangido. Uma das 2 garotas interrompe o riso e faz uma cara de nojo. "Ah, pelo amor de Deus, o que você está fazendo com esse colar?" Referindo-se ao colar de cruz que eu estava usando. Não me chamou a atenção a seriedade dela, então apenas soltei uma risada, mas as outras 4 pararam de rir. A garota que falou tirou um livro de uma sacola que trazia no ombro e disse: "Você provavelmente já estragou isso ao mijar no chão também." Como se eu devesse saber o que era isso. Os 5 pareciam genuinamente desolados, como se eu tivesse realmente estragado o dia deles, e eu apenas respondi com: "Não sei realmente o que você quer dizer." E um barulho de lamento saiu da bolsa do cara do Thrasher. Olhei para ele e o grupo começou a ficar nervoso. A garota com o livro disse: "Vamos procurar um bom lugar", e passou por mim. Eu me viro e vejo que a mochila do cara do Thrasher parece um pouco irregular. Na época eu realmente não sabia o que havia lá dentro, mas quando estava quase chegando em casa, cerca de 40 minutos depois, passei por um campo com ovelhas e percebi que eles roubaram um animal de uma das fazendas. Mais tarde, naquele dia, eu disse aos meus pais que estava saindo para pedalar, levei a bicicleta o mais longe que pude e corri até o local onde vi o grupo desaparecer entre as árvores pela última vez. Olhei em volta e vi um carneiro morto com vários cortes rasos por toda parte, com parte da lã quase arrancada. O número 5 em tinta spray azul ainda estava parcialmente visível. Não acredito nessa história de pânico satânico e anticristo, mas sei que eles provavelmente estavam sacrificando o cordeiro por algum motivo. Eu estava ajudando meu amigo, a quem contei essa história, com o trabalho de fazendeiro na semana seguinte, e todos os seus animais foram contabilizados, o que significa que tenho uma ideia aproximada de qual campo eles pegaram a ovelha, mas não quis perguntar ao proprietário, caso ele pensasse que eu tinha algo a ver com o desaparecimento dela, mas não voltei mais lá desde então. Foi por volta de 2000 ou 2001. Meu melhor amigo e eu tínhamos 12 ou 13 anos de idade.
Morávamos em uma pequena cidade na zona rural de Minnesota, com cerca de 2.000 habitantes. Do nosso grupo de amigos, ela e eu éramos as duas únicas que moravam no campo. Por isso, entendíamos o tédio que poderia surgir, mas também as coisas divertidas que surgiam disso. Explorar os bosques, correr pelos campos de milho, criar fortes, explorar a casa abandonada na propriedade deles, etc. Foi uma época muito divertida para nós. Um dia, decidimos pegar nossas bicicletas e andar por algumas estradas de cascalho. Seu irmão mais novo foi junto. Ele devia ter uns 9 ou 10 anos na época. Estávamos andando, rindo, provavelmente implicando com o irmão dela, quando vimos uma velha cabana em um dos campos de milho. O milho não estava totalmente crescido, então pudemos ver a maior parte dele. Decidimos explorá-la, por que não? Já estou com 33 anos, portanto não me lembro muito do lado de fora, mas me lembro do que vi lá dentro, e isso ainda me dá arrepios até hoje. Olhamos para dentro, e a primeira coisa que notei foram os pôsteres na parede do quarto. Eles estavam em todas as paredes. Havia uma pessoa diferente em cada pôster, e elas pareciam zangadas. Algumas seguravam armas apontadas para você, outras apontavam o dedo e parecia que estavam apontando para nós com os olhos fixos na nossa direção. No centro do piso, havia um círculo vermelho perfeitamente pintado. Minha amiga e eu nos lembramos de uma estrela no meio, mas seu irmão mais novo só se lembra do círculo. Enquanto olhávamos para essa cena assustadora, senti que estávamos sendo observados, e não pelos pôsteres. Olho para a minha direita, para o outro lado da estrada de cascalho e para o milharal à nossa frente. No meio do campo, há um homem. Ele está apenas nos observando. Não está agitando os braços, não está gritando conosco. Está apenas observando. Alerto meus amigos e olhamos para ele juntos. Eu aceno desajeitadamente e ele continua parado ali, sem acenar de volta. Estamos suficientemente assustados, então subimos em nossas bicicletas para fugir. Estamos em uma estrada de cascalho, que não é fácil de pedalar, por isso demoramos um pouco para ir embora. Saímos de bicicleta e eu me virei várias vezes para ver se ele ainda estava lá, e ele ainda estava nos observando. Ele mal se mexeu e só virou o corpo ligeiramente para inclinar-se em nossa direção e continuar nos observando. Ainda não consigo entender como ele simplesmente apareceu no meio de um campo daquele jeito. Recentemente, estive pensando nisso. Então minha amiga, seu irmão e eu começamos um bate-papo em grupo. Todos nós compartilhamos o que lembrávamos e eles basicamente disseram tudo o que eu disse acima. O que eu não sabia é que eles voltaram no dia seguinte e tudo havia desaparecido, até a tinta vermelha no chão. Uma semana depois, o proprietário doou o local ao corpo de bombeiros para ser queimado. Não sei o que estava acontecendo naquele barraco. Algumas ideias são de rituais estranhos. Tiro ao alvo para algum cara da milícia, ou apenas um cara estranho e assustador que não tem bom gosto para decoração. Seja lá o que for, até hoje me causa estranheza. Alguns anos antes do início da pandemia, uma amiga minha, Mary, me apresentou a um rapaz. Ele não fazia muito o meu tipo, mas ela é uma daquelas pessoas que se transforma em casamenteira quando está em um relacionamento. Então concordei em sair com ele em alguns encontros para que ela não ficasse tão preocupada com a possibilidade de eu morrer solteira e assim por diante. A primeira vez que me encontrei com esse rapaz foi em um encontro em grupo com Mary, seu namorado Tim, outra amiga e o namorado dela. O cara que a Mary estava tentando me apresentar, Joe, parecia legal. Conversamos, trocamos piadas, esse tipo de coisa. Eu me sentia à vontade com ele porque não estava interessada nele. No final da noite, ele perguntou se poderíamos nos encontrar novamente algum dia, e eu concordei. Depois disso, contei a Mary e ela ficou muito feliz. No entanto, seu namorado Tim não ficou muito feliz. Tim está treinando para se tornar um médico. Ele é um cara muito inteligente e meus amigos e eu valorizamos muito sua opinião. Há algo de estranho com o Joe, disse Tim. Eu concordei e Tim e eu conversamos um pouco sobre o assunto,
mas nenhum de nós tinha visto ou sentido algo pior do que um pouco de estranheza. "Tome cuidado com o Joe", disse Tim, quando abracei meus amigos na estação de trem. Joe e eu trocamos mensagens de texto por algumas semanas antes de nos encontrarmos novamente. E essas trocas de mensagens apenas consolidaram minhas primeiras impressões. Eu simplesmente não estava interessada nele, e havia algo nele que não me agradava. Ele também começou a revelar um lado menos amigável de si mesmo. Ele tinha uma autoestima muito baixa e estava sempre buscando segurança. No início, isso não era tão ruim, mas rapidamente se tornou tóxico. Ele parecia se divertir com esse tipo de atenção. Eu realmente não queria sair com ele novamente, mas Mary estava realmente empenhada na ideia de Joe e eu ficarmos juntos. Mary é um amor, mas não tem nenhum instinto. Ocasionalmente, isso acaba me colocando em apuros, ou a outra pessoa do nosso grupo de amigos. Mary é uma gracinha, e todos querem fazê-la feliz. Ela tem boas intenções, mas como não tem intuição, não consegue sentir o perigo, e às vezes, arrasta as pessoas para situações perigosas sem querer. Eu esperava que esse não fosse um desses episódios. De qualquer forma, a Mary estava animada com o próximo encontro, e o Joe não parava de perguntar quando eu iria encontrá-lo novamente. Então convidei o Joe para um evento que meu passatempo estava organizando. Achei que seria seguro, pois estaríamos cercados por pessoas que eu conhecia bem. A noite foi tranquila. Joe não era tão assustador pessoalmente como vinha sendo por mensagens de texto ultimamente. Depois do evento, caminhamos um pouco ao longo do rio, em uma passarela lotada de famílias e turistas. Nós nos separamos em uma estação de trem movimentada. Achei que bastava empurrar gentilmente essa coisa para o campo do platônico e tudo ficaria bem. Até que, em uma noite, algumas semanas depois, Joe me ligou e disse que ia cometer suicídio. Eu me apavorei e tentei acalmá-lo. Fiquei acordada a noite toda conversando com ele, desde que ele ligou por volta das 10 da noite até o nascer do sol. Toda vez que ele se acalmava, eu tentava me despedir, mas ele continuava dizendo que se eu desligasse, ele se mataria. Então fiquei na linha, falando com ele várias vezes. Algo naquela situação parecia errado, mas o que mais eu poderia fazer? Eu não deixaria ninguém cometer suicídio. Enquanto eu estava sentada em meu pátio, observando o sol nascer sobre a floresta atrás da minha casa, ele finalmente me deixou em paz. Ele disse obrigado, e por um momento senti que tinha feito a coisa certa. Talvez eu tivesse acabado de salvar uma vida. Então Joe disse com uma voz cheia de alegria: "Essa foi a melhor noite da minha vida", e desligou. Eu estava atordoada. Mas que diabos? Será que esse psicopata realmente tinha me mantido acordado a noite toda, sabendo muito bem que o dia seguinte seria agitado para mim, só para chamar a atenção? Decidi que não iria ver esse cara de jeito nenhum novamente. Contei a Mary o que havia acontecido, e ela se desculpou muito. Ela concordou que Joe era um completo psicopata. Pediu desculpas por ter me apresentado a ele e me disse para chamar a polícia se ele fosse à minha casa. Eu não achei que ele fosse fazer isso. Joe não tinha meu endereço, nem a pessoa por meio de quem Mary o conheceu. Não dou meu endereço a ninguém, exceto a familiares de confiança, porque não quero que meu ex-padrasto violento me encontre. Essa precaução provavelmente me salvou de uma experiência muito pior. Na verdade, quando terminei com Joe, ele reagiu muito mal. Ele ameaçou se matar novamente, então mandei uma mensagem para Mary, que entrou em contato com um amigo em comum dela, e de Joe, que ficou de olho em Joe por alguns dias. Pouco tempo depois, comecei a receber ligações telefônicas assustadoras depois da meia-noite. A pessoa que ligava nunca dizia nada, apenas respirava pesadamente ao longo da linha. Era muito enervante. Eu bloqueava o número todas as vezes. Joe deve ter passado por 4 ou 5 números antes de mudar seu telefone para um número privado para contornar o identificador de chamadas. Eu não podia mais bloqueá-lo. Eu não sabia o que fazer. Por mais de 1 ano e meio, depois que Joe conseguiu um número privado, fui obrigada a atender a todas as suas ligações. Todos os membros da minha família têm números privados, porque um deles foi vítima de um golpe há algum tempo.
Felizmente, a polícia pegou o golpista e eles não perderam dinheiro. Mas, infelizmente para mim, isso significava que, se eu recebesse uma ligação de um número privado à noite, teria de atendê-la, para o caso de algo ter acontecido a um membro da minha família. Em uma noite específica, meu telefone tocou às 3 da manhã. Eu sabia que provavelmente era o Joe. Fiquei olhando para o telefone, tentando pensar no que fazer. Nunca deixava as ligações irem para o correio de voz, porque além de toda a questão familiar, mesmo que ele não soubesse onde eu morava, certamente sabia onde ficava a casa de Mary e Tim. Eu tinha medo de que se eu não entrasse no jogo, ele poderia ir atrás dos meus amigos. O telefone ainda estava tocando. Estendi a mão para passar o dedo para cima e atender a chamada, mas parei. Tive uma ideia. Quando eu estava no ensino médio, meu pai às vezes ligava de manhã cedo. Se não houvesse mais ninguém em casa, eu era acordada, cambaleava até o telefone meio acordada e atendia com uma voz um pouco rouca. Como tenho uma voz grave para uma mulher, toda vez que atendia o telefone dessa forma, meu pai me confundia com meu irmão John. Percebi que poderia usar isso. Limpei a garganta, baixei a voz o máximo que pude e disse: "Alô." Fiquei muito feliz com o resultado. Eu soava exatamente como John. Era estranho. Isso me deixou um pouco triste, na verdade. John morreu cerca de 1 ano antes de eu conhecer Joe. Foi um pouco chocante ouvir algo tão parecido com sua voz novamente, depois de quase 3 anos. Rapidamente, peguei meu telefone antes que ele tocasse, apertei o botão atender e depois disse aquele alô profundo novamente. Dessa vez, não houve respiração pesada e assustadora, apenas silêncio. Eu disse outro alô profundo. Depois de um momento de pausa, Joe desligou o telefone. Fiquei muito feliz. Todas as outras vezes, tive que desligar o telefone. Não importava o que eu dissesse antes, ele sempre queria o máximo de meu tempo que pudesse. Eu me permiti sentir um pouco de esperança. Talvez eu estivesse livre. Já faz mais de 1 ano, e parece que estou livre de Joe. Não recebi nenhuma ligação assustadora desde que comecei a me passar por John. E só posso supor que Joe acha que mudei meu número ou o dei para outra pessoa. Joe nunca conheceu John, portanto, quando eu disse alô, ele provavelmente só ouviu a voz de um jovem. Se John ainda estivesse aqui, sei que ele aprovaria. Se eu pudesse contar a ele agora, ele ficaria muito feliz em saber que uma parte dele ainda poderia me proteger, mesmo tantos anos depois de sua morte. Provavelmente passarei minha vida olhando por cima do ombro. Toda vez que alguém ataca as lixeiras da minha rua, fico preocupado que possa ser o Joe. Toda vez que um carro surrado passa por mim, enquanto caminho para o ponto de ônibus ou para a estação de trem, fico preocupado que possa ser ele. Soube por amigos em comum que Joe disse coisas horríveis a meu respeito. Ele disse a algumas pessoas que dormiu comigo, o que não aconteceu, é claro. Quem dormiria com alguém tão assustador? Pior do que isso, a amiga em comum de Joe e Mary disse que Joe disse a ela que queria me matar. Mary e eu ficamos horrorizados com isso. Desde então, a amiga lhe disse que eu me mudei para outra cidade, o que pode ser suficiente. Ela é muito próxima a ele. Na verdade, tem um parentesco distante. Então ele acredita no que ela diz. Quando eu terminar meus estudos, vou me mudar para o outro lado do país. Até lá, estou mantendo minha cabeça baixa. Meu campus e o de Joe ficam a meia hora de trem um do outro. Isso não é nem de longe o suficiente, mas terá de servir. Há uma coisa positiva que resultou disso tudo. Mary agora está completamente curada de qualquer desejo de bancar a casamenteira.